Querido, agora nós vamos conversar bem baixinho. As pessoas até hoje não entendem por que eu larguei toda essa vida. Toda aquela vida, quer dizer, que eu vivia, né? Essa semana atrás eu encontrei até se eu não me engano é um vereador. Ele olhou para mim e disse assim: rapaz, até hoje eu não entendo por que você largou tudo. Querido, eu desde jovem eu sonhava fazer muito sucesso e ganhar dinheiro e ser famoso. E eu corria atrás dos meus sonhos, porque eu via que se eu não corresse ninguém me ajudaria. E eu corria atrás dos meus sonhos. Mas o meu grande problema foi porque eu nunca perguntei a Deus quais eram os sonhos dele para a minha vida. E eu passei 10 anos correndo atrás dos meus sonhos. E as pessoas às vezes aqui e acolá vinham falar de Deus para mim. Eu dizia: não, eu creio em Deus. Eu venho de uma família aí que é cristã e que eu creio em Deus. E quando dá eu vou à missa também. Não venham falar de Deus para mim não, porque você pensa que você tem Deus e eu não tenho. Querido, mas eu pensava que tinha Deus. Mas Deus, Ele não podia estar perto de mim com a vida que eu vivia. Ele queria, mas eu precisava dar liberdade para que Deus pudesse agir na minha vida. Eu nunca dei, porque eu dizia: esses são os meus sonhos, Deus me abençoe. Eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero andar num carro importado, eu quero tocar em todo o Nordeste, eu quero conhecer o Brasil, eu quero viajar, eu quero ganhar dinheiro. Me abençoa, Deus. Mas nunca eu perguntei a Deus: Deus, qual é o teu sonho para mim? E a palavra de Deus diz lá na Bíblia que Deus nos conhece desde antes dos nossos ossos serem formados. Quando nós ainda éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o nosso futuro, Ele já sabia o nosso nome, Ele já tinha sonhos e projetos para a minha vida e para a tua. Eu nunca quis saber disso, corri atrás. Eu aprendi uma frase que diz assim: olha, tudo que a mente humana pode conceber e imaginar, o homem pode realizar. Aí, meu irmão, eu peguei fogo e corri atrás. Exatamente tudo aquilo que eu sonhava, eu realizei. Eu queria fazer sucesso, eu fiz. Eu queria ganhar um salário de 20 mil reais por mês, eu passei disso. Eu queria andar em carro importado e eu comprei. Eu queria morar numa casa boa e eu morei. Só que chegou uma hora que eu via tudo aquilo e eu dizia: ainda está me faltando alguma coisa. Porque os preços que eu paguei para fazer sucesso foram muito altos. Eu comecei a cantar com 16 anos e entrei no mundo realmente e não queria saber mais de nada. Eu fui deixando minha família de lado. E eu não era mais um filho de estar mais em casa, porque eu estava o tempo todo viajando. Eu era o Filipão, o famoso Filipão. E daqui a pouco minha família, como uma forma de me ter mais perto, disse: Felipe, vamos montar uma banda junto, a gente fica tudo junto, você fica mais com a gente, e a família administra a banda, então não precisa você viajar tanto. E aí montamos o Filipão em Forró Moral. Só que ninguém esperava e a banda estourou. E quando estourou, eu passei novamente a ficar longe de casa e longe deles. Nós fazíamos cerca de 35 shows por mês. Chegávamos a fazer 12 shows por semana. E chegamos a fazer até 5 shows no mesmo dia. Era uma loucura. E eu dizia: não, mas vale a pena, vale a pena. E o sucesso iludiu a todo mundo. Nós começamos a viajar o Brasil inteiro. E eu comecei a me afastar da minha família totalmente. Eu via eles às vezes uma vez de 15 em 15 dias. Eu já não estava mais em casa no aniversário da minha mãe, do meu pai, no Natal, no Réveillon, nas festas da família. E quando eu chegava, as pessoas diziam: Filipão. Eu já notava que era diferente. Não era mais o filho, era o Filipão. Mas eu dizia: não, vale a pena, eu vou trabalhar, eu quero fazer sucesso. E lá na frente, quando eu estiver rico, vai estar tudo bom. Querido, que nada, com 35 shows por mês, eu comecei a me afastar dos meus amigos também. E os meus amigos começaram a ser as pessoas que estavam nas cidades, viajando e andando com a gente. E aqueles amigos da minha infância, amigos da adolescência, eu fui perdendo todos, porque eles não podiam entrar dentro do ônibus e andar comigo. E me faziam falta, mas eu dizia: não, mas vai valer a pena, porque quando eu estiver rico e famoso e tal. E meti a cara a viajar. E no início de tudo eu conheci a mulher que é minha esposa hoje. E nós nos apaixonamos. Na época nos juntamos, não casamos. Só que ela também vivia sozinha. Daqui a pouco nós casamos.
E eu não vivia uma vida de casado, eu vivia dentro de um ônibus viajando e fazendo shows pelo Brasil. E ela sozinha em casa. Ela tinha uma filha de um outro relacionamento. Logo depois nós queríamos ter mais um filho e ela teve outro filho nosso. Quer dizer, nossa primeira filha. Mas nem eu ficava perto dela, nem eu via minha filha. Vocês terem uma ideia, minha filha nasceu numa quinta-feira, eu cantei na quarta-feira até as 5 da manhã. Fui para casa, peguei ela correndo, levei para a maternidade. Minha filha nasceu às 7 da manhã e às 11 da manhã eu já estava dentro da banda para viajar, dentro do ônibus da banda para viajar e passar mais 15, 20 dias fora. E era o tempo todo desse jeito. E eu achava que valia a pena. E eu vinha, fazia shows. Quantas vezes eu fiz shows aqui em Souza? Só que eu comecei a sentir um enorme vazio. Porque você imagina uma vida sem família, sem amigos, sem esposa, sem filhos, dentro de um ônibus, acompanhado de pessoas que estavam vivendo a mesma vida que eu, eram também vítimas desse processo, estavam vivendo do mesmo jeito, também sofrendo, longe das famílias, dos amigos, sem tempo de viver. Querido, chegou uma hora que eu disse: olha, não está mais dando, eu estou cansado, eu sou novo, eu quero viver. Eu não tenho mais tempo de sair, eu não vou num restaurante, eu não vou numa praia, eu quase não vejo minha esposa, eu não estou mais nas festas de família. Quantas e quantas noites de Natal, de Réveillon, eu estava sozinho, trancado dentro de um quarto, enquanto o mundo inteiro estava nas suas casas, comemorando, se abraçando, se beijando, e Feliz Natal e Feliz Ano Novo, e eu sozinho dentro de um quarto chorando, e dizendo: mãe, Feliz Ano Novo, pai, Feliz Ano Novo, ei fulano, Feliz Ano Novo, amor, sozinho. Só que o mundo não tem despertado para isso. E eu tenho dito que os nossos ídolos são ídolos de areia. Porque enquanto a nação inteira se volta a eles, aos grandes cantores, aos grandes personagens, aos grandes artistas, enquanto a nação inteira olha para eles e diz: olha que vida maravilhosa, como olhavam para mim, e diz: olha que cara massa, olha que cantora, essa mulher é um fenômeno. Aqueles artistas, eles estão procurando a felicidade e não estão encontrando. Eles estão rodando e não conseguem largar a música porque não sabem o que é que vão fazer da vida. E quantas vezes eu entrava no palco e quando eu estava aqui, que eu estava de cabeça baixa dançando, eu dizia: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento mais essa vida. Eu me sentia um palhaço, porque eu chegava para divertir todo mundo, enquanto todo mundo estava bebendo, brincando, curtindo. Eu estava longe de casa, eu estava com fome, eu estava cansado, eu estava triste, eu estava me sentindo só. Querido, eu não aguentei e comecei a beber muito. Porque uma psicóloga uma vez chegou para mim e disse: Felipe, você não tem vida. Você vive a vida de um palhaço. Todo mundo olha para você e acha que você é o cara mais feliz do mundo, e você está aí, quase que em depressão. Felipe, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Você vai entrar no álcool, na droga, em qualquer outra coisa, porque todo ser humano precisa de um escape. Você é novo e não vai aguentar viver desse jeito. Querido, eu não dei tanta atenção às palavras dela. Mas 6 meses depois eu estava bebendo todos os dias. Eu não conseguia mais fazer um show se não fosse bêbado, porque a bebida me anestesiava. Eu não gostava mais daquilo, eu não queria mais aquilo, eu não queria mais aquela vida. Eu queria estar na minha casa com a minha esposa, eu queria ver a minha filha crescer, eu queria estar com os meus familiares. Mas eu tinha que encher a cara de bebida, porque quando eu ficava bêbado eu esquecia de tudo. E aí eu queria beber todos os dias, porque quando passava o efeito da bebida eu voltava a sentir tudo novamente. Eu bebia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu bebia 3 dias seguidos sem dormir. Era uísque energético, uísque energético, uísque energético. E muita gente pensava que eu estava bebendo por diversão. Não era. Muita gente pensava que eu estava bebendo porque eu gostava da farra. Não era, meu irmão. Porque quando eu comecei a cantar, eu não me aceitava bebendo e cantando, porque eu dizia: não, eu só vou cantar sóbrio. Nem que eu beba depois, mas eu só vou cantar sóbrio. Porque pode ter um dia que eu precise tomar um remédio e não possa beber, e como é que eu vou ter coragem para cantar? Então eu vou cantar sem beber, querido. Só que chegou uma época que eu não queria mais cantar, e para cantar eu tinha que beber muito. E as pessoas não viam, porque quanto mais bêbado eu estava, mais arruaça eu fazia em cima do palco. Mais eu gritava vagabundo, e mais eu rebolava, mais eu dançava bêbado, e as pessoas diziam: rapaz, foi o melhor show que eu fui na minha vida. E a minha vontade era dizer: meu irmão, você não sabe por que eu estou tão bêbado. Mas eu não podia dizer. Eu não podia chegar numa televisão e dizer assim: gente, eu não vou cantar hoje porque eu estou infeliz. Eu não podia chegar num palco e dizer: Souza, boa noite para vocês, mas eu estou indo embora porque eu não aguento mais essa vida. Eu não podia, então eu tinha que chegar e dizer: vagabundo e tal.
E quando descer daqui eu entrava dentro do ônibus e ia embora, triste, infeliz, bêbado. Querido, até que um dia eu bebi todas. E no final do show alguns jovens vieram bater foto comigo. Eu cansado daquilo, terminei batendo foto com alguns, virei as costas, saí. Vamos embora, fui embora. Eu não sabia, um daqueles jovens, ele era colunista de um site na cidade de Teresina. E ele ficou muito chateado porque eu não dei atenção a ele. No outro dia ele botou uma notícia, o cantor Filipão, botou a notícia na internet, o cantor Filipão chega na cidade de Teresina embriagado e após os shows trata mal os seus fãs e humilha. E querido, ele criou uma história e disse que eu estava bêbado, possivelmente drogado, e aumentou a história. Ele ficou muito chateado. Eu concordo que ele tenha ficado. E quando eu recebi aquela notícia, eu estava no quarto do hotel mais uma vez sozinho, tinha 1 litro de uísque na minha bolsa, com energético, com tudo. Eu não aguentei. Quando eu recebi aquela notícia que eu estava já maltratando as pessoas, que aquilo era uma mentira, que eu não conseguia mais viver daquele jeito, eu caí no chão, chorando. Eu sempre gosto de lembrar, porque eu nunca tinha me ajoelhado antes. Nesse dia eu me ajoelhei. Eu nunca tinha me ajoelhado para falar com Deus, para pedir nada a Deus, para orar a Deus, para rezar a Deus. Eu achei que eu nunca precisava de Deus. Mas esse dia eu não me aguentei, eu me senti um trapo, um lixo. E comecei a chorar, desliguei o celular quando recebi a notícia, comecei a chorar. Nós estávamos no interior do Ceará. Querido, eu disse: Deus, eu não aguento mais viver desse jeito. Deus, eu não aguento mais viver essa mentira. Eu não aguento mais ser o Filipão que todo mundo pensa que tem uma vida maravilhosa enquanto eu não tenho. Eu não aguento mais ser infeliz. Eu não aguento mais viver nesse mundo, porque eu tenho que beber todos os dias para aguentar. E eu disse: Deus, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, porque eu sou pecador, eu erro, eu falho. Eu talvez nem mereça o Senhor me escutar. Mas se o Senhor estiver me ouvindo, eu quero te fazer um pedido e uma promessa. Se o Senhor me tirar dessa vida, se o Senhor me tirar daqui de onde eu estou vivendo, desse meio, dessa mentira, dessa ilusão, e me colocar numa nova vida, se eu puder ser feliz de verdade, se todos os dias eu puder levantar da minha cama, bater no meu peito e dizer: eu sou um homem feliz. Deus, eu quero te prometer hoje que nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. Querido, naquele dia eu levantei e joguei aquele litro de uísque fora, aquele energético fora, joguei lá no vaso sanitário e disse: Deus, eu não sei se o Senhor me escutou, mas a minha promessa eu vou começar a cumprir agora. Meu irmão, e como eu disse no começo do show, Deus, Ele não está olhando para os nossos defeitos. Deus, Ele não olha para como você chegou aqui, se você é pecador, se você mente, se você maltrata, se você rouba, se você mata, se você tem pecados. Porque Deus, Ele nos olha lá na frente como santos. E naquele dia eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. E tudo que Ele precisava de mim naquela hora, e de você talvez hoje aqui, era de um coração aquebrantado. Quando Jesus ele saía nas ruas pregando, ele dizia: arrependei-vos. Mas Filipão, o que é aquebrantado? É arrependido. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque ele só precisava do arrependimento. Querido, e quantas coisas nós fazemos na nossa vida inteira e nos arrependemos? Quantas vezes nós choramos arrependidos de atitudes, de ações, da vida que nós escolhemos? Só que aí o mundo vem de novo e nos arrasta e nos leva de novo para o mundo. E quando a gente está ali pertinho de Deus, dizia assim: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais fazer isso de novo. Aí o mundo vem e arrasta de novo: ei, toma outra, porque bebida, ressaca só se cura com bebida. E toma outra. E aí a gente volta para o mundo e Deus diz: mais uma vez eu perdi. Querido, mas tudo que Deus precisa de mim e de você é de um coração arrependido. Naquele dia eu me arrependi profundamente, e eu pedi a Deus ajuda. Querido, as coisas começaram a acontecer. E alguns dias depois eu já estava visitando uma igreja evangélica. Através de um convite, eu e minha esposa fomos a uma igreja evangélica. E lá escutamos palavras maravilhosas. Lá sentimos coisas que nós nunca tínhamos antes sentido. E lá dentro eu disse: é essa vida aqui que eu quero viver.
É aqui que eu quero estar. Porque quando eu entrei naquela igreja, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti uma paz, eu senti um amor, eu senti um arrepio dentro de mim. Que nenhum show, gigantesco como fosse, nada que o mundo já tinha me oferecido, era tão grande quanto aquilo que eu estava sentindo naquele dia. E depois daquele dia nós resolvemos entregar a nossa vida ao Senhor. Fomos lá na frente na igreja, levantamos a nossa mão e confessamos ao nome do Senhor, dizendo: Deus, nós queremos te confessar como nosso Senhor e Salvador. Só que aí você me pergunta: mas por que você foi lá na frente? Para que você levantou a mão? Felipe, eu não posso escolher mudar e ficar aqui na minha e mudar? Pode, querido. Só que na Bíblia tem dizendo assim: se confessares a mim perante os homens, eu vos confessarei perante o Pai que está nos céus. Deus, Ele precisa de um segundo passo nosso, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você faz o que quiser na sua vida, eu faço o que eu quiser. Só que para que Deus venha ser o nosso Deus, venha tomar conta da nossa vida e venha mudar as coisas, Ele diz: filho, só pede, só me autoriza, só confessa o meu nome perante os homens, para que as pessoas vejam o que eu vou fazer na tua vida. Neném, pode baixar aqui só um pouquinho. Querido, nós fizemos isso e a nossa vida começou a mudar. A minha família já não estava tão bem. Quando eu saí do Forró Moral foi uma confusão imensa. Eu passei 6 meses sem minha família falar comigo. Eles não queriam conversa comigo. Só que nós agora estávamos aos cuidados de Deus. E Deus, Ele foi trabalhando, até restaurar a nossa família. Nós nos perdoamos, nos encontramos novamente, e hoje temos uma família restaurada. Estamos juntos novamente. Na época meu casamento também chegou ao fim. E eu disse: olha, não dá mais. Cheguei para minha esposa: não dá mais, você não é feliz comigo, eu não sou feliz com você, vai viver tua vida. A gente brigava muito. Tivemos uma última briga que nós quase nos agredimos. Só que para nossa sorte e bênção, nós já estávamos na igreja quando isso aconteceu. E o pastor disse: vocês não vão se separar, porque agora vocês têm uma igreja que cuida e ora por vocês. E nós fizemos um curso na igreja chamado Casados para Sempre. A mulher não me larga nem que ela queira agora, viu, irmão? Nosso casamento mudou, a nossa vida dentro de casa mudou, o relacionamento com as nossas filhas mudou. Tudo começou a mudar, nós começamos a viver uma vida maravilhosa. E eu comecei a ver que aquele pedido, quando eu estava ali de joelho naquele quarto orando, dizendo: Deus, se tu me tirar daqui e me colocar numa nova vida, se eu puder levantar todos os dias, bater no meu peito e dizer: eu sou feliz. Querido, eu comecei a ver que tudo estava se cumprindo, que Deus estava fazendo tudo na nossa vida. E nós percebemos que a coisa mais importante que nós fizemos na vida foi entregar a vida a Deus. Queria chamar os músicos aqui, levanta aí, chega aí, galera. Eu queria citar só mais alguns exemplos. Cadê o Wagner? Vem cá, vem cá, Daiane. Mas Filipão, foi só você que aconteceu isso? Foi não, querido. Daiane. O Wagner tocou comigo 2 anos. Já tocou nas maiores bandas de forró do Brasil: Aviões, Solteirões, Vicente Neri, João Bandeira Júnior, Filipão. Era vazio, conheceu bebida, prostituição, droga. Só que um dia ele sentiu que precisava mudar de vida e entregou a vida ao Senhor também. Ele passou 14 anos trabalhando para o mundo e para o forró do mundo, e não tinha uma bicicleta para andar. Só que ele entrou na igreja, entregou a vida ao Senhor. Poucos dias depois conheceu Daiane, que também cantava no mundo. Levou ela para a igreja. Ela também entregou a vida ao Senhor. Eles casaram, e os dois hoje são ungidos e consagrados para o Senhor, e estão com a vida totalmente transformada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vai para lá, vai. Obrigado, Daiane.
Espera aí que tem mais, viu? Cadê o outro? A Medici, vem cá. Espera aí que tu é... O negócio é sério. Felipe, tem mais? Tem, meu irmão. Esse rapaz aqui chama-se Amedício Júnior. Ele passou 10 anos trabalhando, tocando e produzindo os discos do Limão com Mel. Só que chegou uma hora que ele disse: não dá mais para mim. Eu preciso de algo mais, porque nada disso me preenche. E entregou a vida ao Senhor. Ô glória! Ô glória! Ei, irmão. Só que aí não foi suficiente, porque ele se apaixonou e conheceu aquela cantora Beth, do Mastruz com Leite. E ela foi com ele para dentro da igreja e se converteu também, viu? Vai-te embora, Beth. Eu não vou nem pedir palhinha, que o negócio tá sério. Samuel, vem cá, Samuel. Tem mais, Filipão? Tem, meu irmão. Olha, quando eu entrava nos shows, meu irmão, eu chegava e dizia assim: vagabundo. Esse aqui era um dos vagabundos que passou na banda. Ele era o baterista da banda e já veio fazer shows, inclusive aqui na Estação 10 comigo. E a gente se separou, ele saiu da banda, eu continuei minha vida, ele continuou também tocando em outras bandas. E nós hoje nos encontramos novamente, só que agora eu na igreja e ele também, nós louvando e glorificando ao Senhor. E hoje nós estamos juntos fazendo esse forró e essa música abençoada. Hoje ele não é mais vagabundo, hoje ele é abençoado. Rapaz, tem outro rapaz aqui que tem me dado um trabalho. Tem me dado trabalho, mas Jesus está tratando. Irmão, esse aqui é o Augusto. Já tocou em Forró Sacode? Que mais? João Bandeira, Lagosta Bronzeada, Forró de Aço e muitas outras mais. Ei, irmão, entregou a vida a Jesus também. E agora está me dando trabalho aqui na banda. Pense num sujeito. Querido, o percussionista se escondeu. Esse aqui é o nosso baixista, Julierme. Graças a Deus nunca tocou para o mundo, mas Deus mandou ele para a gente, para abençoar a nossa vida também. É um grande compositor, um grande músico, e está com a gente, e está seguindo esse caminho e essa luta com a gente. Nós estamos juntos aqui. Quem? Ei, vem cá, Laércio. Laércio, Deus sabe todas as coisas. Laércio hoje veio nos presentear, porque o nosso percussionista não pôde vir hoje. Ele veio tirar o show com a gente, fazer um freelance, como chama. E ele também toca nas maiores bandas. Ele é um músico muito conhecido em Fortaleza. E eu profetizo que Deus tem uma promessa na vida dele, porque ele veio aqui fazer um show com o Filipão, mas talvez Deus já esteja trabalhando no coração dele, para que ele veja também uma vida, uma outra vida, uma mudança. É um prazer estar aqui contigo. E o empresário já disse que você continuar, nós estamos juntos aqui para abençoar e ser abençoado também. Amém? Falta agora quem? Benetton, Felipe e Ivane. Vem cá os três juntos logo também. Eles três aqui fazem parte de uma banda chamada Banda B7 de Pacajus. Vem, Felipe. E também já tem vários anos de evangelho. Só que Deus nos presenteou também com a vida deles. Ivane Souza, Benetton e Felipe. Os três hoje estão com a gente também, glorificando, louvando ao Senhor e fazendo parte desse projeto que é levar a palavra de Deus agora por todo o Brasil.